Olá, espero que você esteja muito bem. É uma alegria recebê-lo aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Presidente Lula promete novo Tratado de Itaipu benéfico para Brasil e Paraguai e vê hidrogênio verde como possibilidade. Conselho Internacional de Grãos projeta aumento na colheita da safra global na temporada 2023-24. Hortaliças estão com os preços em queda no mercado atacadista. Custo de produção da atividade leiteira diminuiu em fevereiro. Você vai ver ainda que uma nova tecnologia brasileira promete gerar energia elétrica limpa. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Muitos produtores estão deixando de produzir feijão. Na opinião de especialistas, o estímulo deve voltar quando os preços forem equiparados com os da soja e milho, o que já vem ocorrendo. Silvio é produtor de feijão há cerca de 20 anos no interior de São Paulo. Hoje mantém 40 hectares da cultura, mas já chegou a plantar o dobro. A dificuldade em conseguir mão de obra para a colheita o fez desanimar com o feijão. Quando eu colhia feijão em dezembro, a venda também era complicado, porque em dezembro sempre é mês de férias, então fecha o mercado do feijão, né? Agora eu não planto mais, eu me desanimei com um pouco de feijão, agora eu plantei só essa área agora para experimentar, que é uma área que sobrou para mim, não sabia o que fazer, eu plantei feijão. Antes era só feijão e milho, no caso, né? Feijão, milho, feijão. Hoje abriu muito, ficou soja, entrou a soja no meio, então nós esquecemos do feijão. A concorrência diária com outras culturas, como soja e milho, não é um privilégio só do Brasil. Há uma valorização dessas commodities em detrimento de outros produtos. É natural que isso aconteça, há uma valorização muito grande dessas commodities, o produtor tem enormes facilidades, ele tem as empresas multinacionais que lhe prestam todo tipo de apoio para que ele venha a dedicar a área dele à soja e o milho. O preço é previamente sabido, quer dizer, já se sabe o preço futuro da commodity, já pode fixar isso, né? Já pode vender uma safra antecipada, e isso sem dúvida nenhuma faz uma grande diferença. O comércio de feijão está terrível, o pessoal não quer feijão, que nem essa safra agora aqui. Foi pouco feijão, todo mundo plantou pouco feijão, os produtores. Não sai o feijão de jeito nenhum. A produção de feijão vem diminuindo porque muitos produtores deixaram de plantar e investir na cultura. Na opinião de especialistas, o estímulo deve voltar quando os preços forem equiparados no mercado com os da soja e milho, o que já vem ocorrendo. Em janeiro e fevereiro nós tivemos preço médio acima de $70 por saca, quando nós já tivemos vários anos e o normal era uma coisa em torno de $40, $45. Então o feijão começa a responder, os preços do feijão começam a responder e a equivaler àquilo que nós sabemos que era o preço da paridade normal do preço do feijão. A Embrapa Arroz Feijão tem vários projetos para desenvolver a cultura no país. Em um deles, pesquisadores estudam sementes que produzem plantas resistentes à mosca branca. Uma transgenia que mata a mosca, né? A mosca branca, ela vai picar a planta, mas essas tecnologias anteriores, a mosca não morria. Agora a gente desenvolveu uma tecnologia que vai matar a mosca branca. Então, é uma outra ferramenta para auxiliar os produtores aí, e aí você tem redução de custo, né? Você tem menos impacto, é uma tecnologia bem interessante. Parabéns tanto à Embrapa quanto à IAC em Campinas, que desenvolvem variedades de feijão muito importantes para a gente. Cumprindo a agenda internacional nesta quinta-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participou da reunião do Conselho Agropecuário do Sul. Um dos objetivos do encontro é avançar nas discussões sobre o acordo Mercosul-União Europeia em relação ao comércio e desenvolvimento sustentável. Também estão na pauta temas como estiagem, influenza aviária, biossegurança e bioinsumos. O encontro aconteceu na cidade uruguaia de Colônia,
onde o ministro também fará uma reunião com o ministro da Agricultura do país, Fernando Matos. O objetivo é discutir possíveis parcerias e cooperações no setor por parte do Brasil. O IBGE prevê para este ano um recorde de produção de grãos na casa de mais de 302 milhões de toneladas, uma alta de 14% em relação a 2022, considerando que boa parte dessa produção é destinada ao exterior e, adicionalmente, o cenário macroeconômico está pressionando de capital de giro em função de uma taxa de juros que pode chegar a mais de 18% ao ano. Bom, vamos falar desse assunto então, que é muito importante para o produtor, por isso a gente convidou o especialista Vinícius Pacheco. Está aqui o Vinícius. Vinícius, muito obrigado pela gentileza de atender o jornal Terra Viva. O Vinícius é diretor de segmento agropecuário da Becomex. É Becomex ou Becomex, Vinícius? Pode ser das duas formas. Das duas formas, tá certo, Vinícius. Obrigado, então, pela gentileza. Vinícius, olha só, a primeira pergunta é relacionada às alternativas que os produtores buscam, né, para reduzir custos. Aliás, é um desafio cada vez maior para os produtores, né, aumentar a produtividade com o mesmo custo, talvez, ou com a mesma área, né, e reduzir custos para melhorar o fluxo de caixa. E como é que isso pode ser feito, Vinícius? Qual é a varinha mágica aí? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite aos amigos do Terra Viva. E esse é definitivamente a nossa missão aqui na Becomex, né? É achar formas e estratégias para que a gente possa trazer redução de custo e aumentar a produtividade dos agentes do agronegócio, né? E o que acontece? Vou pegar um exemplo aqui. Uma empresa, por exemplo, produtora de grãos, né? Milho, soja, algo nessa linha. Ela, para produzir, ela precisa comprar fertilizantes defensivos, né? E esses fertilizantes defensivos têm componentes ou princípios ativos que são importados e sobre os quais existem, né, incidem imposto de importação e, por exemplo, a taxa do adicional da renovação do frete da marinha mercante, né? E a legislação brasileira permite que sejam utilizados regimes especiais aduaneiros para justamente suspender esse imposto de importação e essa taxa da marinha mercante desses componentes dos defensivos de fertilizantes que foram aplicados na produção dos grãos, né? E a partir do momento que esses grãos são exportados ou direto ou indiretamente, essa suspensão se transforma em isenção. Uma outra alternativa por exemplo, é possível você, a partir de uma exportação de grãos já realizada anteriormente, você permitir que os insumos, né, dos fornecedores de defensivos de fertilizantes sejam importados para reposição de estoque, já com imposto e com a taxa da marinha mercante isentos, né? Então, a gente está falando aqui de uma estratégia que pode ser aplicada na cadeia de fornecimento, né, e que vai beneficiar tanto o produtor de grãos quanto os produtores de defensivos e fertilizantes, e que pode chegar a uma economia de até $7 por tonelada de grão produzido, né? E outro dado também importante que a gente acabou verificando, atendendo os nossos clientes e conhecendo as operações, né? Esse é um benefício que está na legislação disponível há bastante tempo, né? E menos de 10% das empresas do segmento agro usam esse benefício, ou seja, é um benefício disponível e não utilizado, né? A gente está deixando, digamos assim, o dinheiro na mesa. Ô Vinícius, e outra coisa, olha só, eu estou olhando aqui que você falou, né, 10% dos produtores atualmente utilizam esses benefícios. É pouca gente utilizando dos benefícios que estão à disposição. E considerando que temos aí uma reforma tributária, né, que pode ser, essa reforma tributária, Vinícius, pode ser aprovada, né, ainda esse ano. Você acredita que esses benefícios serão impactados, não? Então, tudo indica, né, que a gente vai ter realmente uma aprovação dessa reforma. A gente está falando de duas propostas, a PEC 45 e a PEC 110, né? E a gente também entende que alguma reforma precisa ser realizada. Mas o que acontece? Algumas análises, né, com relação ao impacto dessa reforma, elas estão chegando, por exemplo, num aumento, né, numa oneração que pode chegar a mais de 500%, dependendo do insumo ou do produto produzido, né? Então, o que a gente entende? Que
esses dispositivos eles continuarão à disposição e vai ser ainda mais importante, ainda mais relevante você aplicar essas estratégias para que justamente você não tenha um impacto tão relevante com relação aos impostos que podem ser mais onerados. Então, eu acredito que não haverá impacto com relação a você deixar de ter esse tipo de benefício, e eles vão ser bastante relevantes para que aquele produtor que exporta, ele não exporte imposto. Vinícius Pacheco é diretor de segmento agropecuário da Becomex, que traz aí alternativas para auxiliar no trabalho e na redução de custos do setor. Vinícius, muito proveitoso nosso bate-papo, muito obrigado e vamos marcar para voltar aqui uma outra vez para a gente continuar discutindo esse assunto, que é sempre muito bom, reduzir custo e aumentar a produtividade. Obrigado. Com certeza, boa noite, obrigado. Valeu, boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, em discurso na cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, que o novo tratado com o Paraguai para a usina hidrelétrica vai levar em conta a responsabilidade do Brasil como o maior país da América do Sul em ajudar seus vizinhos a crescer. E ainda disse que espera tornar possível, em breve, a produção de hidrogênio verde a partir das águas do reservatório da hidrelétrica. Todos estão preocupados com o clima e o que pode acontecer com a nossa irresponsabilidade. Mas nós temos que tirar proveito daquilo que Itaipu representou para o Paraguai e para o Brasil. A primeira aula que a gente tem que ter é que o acordo entre Paraguai e Brasil na construção e na administração de Itaipu é um acordo civilizatório. É como se fosse medir as proporções da construção de uma União Europeia. A gente provou que é possível a gente fazer acordos binacionais, a gente estabelecer uma regulação que permita que os dois povos ganhem, que os dois países ganhem e que a gente possa efetivamente viver num mundo de tranquilidade. Ou, quem sabe, num futuro muito próximo, a gente estará produzindo hidrogênio verde dessa água de Itaipu e a gente estará ganhando, sabe, dinheiro das duas pontas e vai ser melhor para o Paraguai e muito melhor para o Brasil e muito bom para o nosso continente. A seguir, hortaliças estão com preços em queda na maioria das ceasas do país. E você vai ver também, Conselho Internacional de Grãos eleva a previsão de produção global para este ano. A gente fala disso depois do intervalo. Até já. Eu sou um apaixonado por saladas, né? Mas vou dizer uma coisa para vocês que é o seguinte: as hortaliças estão com preços em queda no mercado atacadista. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Boletim ProHort. O mês de fevereiro foi marcado pelo movimento preponderante de preços mais baixos para batata, cebola e tomate, na maioria das centrais de abastecimento do país. No caso da cebola e do tomate, o movimento de queda nas cotações já vinha ocorrendo desde os meses anteriores. A cebola teve um pico de preços em novembro de 2022, mas a partir daí houve quedas intensas, mesmo com a menor oferta em alguns períodos. Para o tomate, a diminuição não foi geral, em comparação com a média de janeiro. Já a batata passou por altas consecutivas de setembro de 2022 a janeiro deste ano. Mas em fevereiro, os preços cederam na maioria das ceasas, com exceção da ceasa no Distrito Federal, que registrou alta de mais de 6%. A oferta vem se mantendo quase estável e sua queda nos 2 primeiros meses do ano não foi suficiente para pressionar os preços para cima. O Conselho Internacional de Grãos projeta um aumento na colheita da safra global na temporada 23-24. O órgão prevê a colheita de 2,283 bilhões de toneladas de grãos no ciclo 23-24. Essa é a primeira projeção divulgada pelo Conselho Internacional de Grãos para a próxima temporada. Se confirmado, o resultado deve superar o volume da safra atual, que atingirá 2,250 bilhões de toneladas.
No ciclo vigente, o IGC projeta consumo global em torno de 2,261 bilhões, enquanto a próxima safra deverá registrar 2,288 bilhões de toneladas. Na safra 23-24, a colheita global de soja, com 399 milhões de toneladas, e a do milho, com 1,2 bilhão, devem crescer, enquanto a colheita de trigo diminuir de 801 milhões para 787 milhões de toneladas. Com esses números, vamos pensar lá na frente. É hora do Agritendências com Silmar César Miller. É isso, né, Silmar? Essa produção que a gente acabou de mostrar aí, né, dos grãos, falando de tendência de recuperação para 2023, 2024, né? Que impactos isso pode ter no mercado? É isso mesmo? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. São projeções muito iniciais ainda. É bom lembrar que as safras do hemisfério norte, por exemplo, só começam a ser plantadas agora a partir de abril. A tendência realmente é de uma recuperação da produção, especialmente nos Estados Unidos, que tiveram uma safra pequena no ano passado, basicamente em termos de soja e também de trigo, e soja também, e a tendência é de uma recuperação esse ano com plantio maior e possivelmente produtividade melhor. E depois vem a safra sul-americana, que essa é só a partir do segundo semestre. Então, por enquanto, são projeções muito iniciais ainda, ou seja, muita água vai rolar, literalmente, até que isso se confirme em termos de oferta global. Para essa atual temporada, que está em curso ainda, a situação é um pouco diferente, ou seja, uma safra menor em termos de milho, por exemplo. A produção de milho caiu em torno de 70 milhões de toneladas, basicamente por quebra na produção argentina e também dos Estados Unidos no final do ano passado. Então, uma produção pequena e isso ainda está influenciando o mercado, preços ainda se mantêm relativamente elevados neste momento por conta dessa safra, que é a safra real, que está em andamento nesse momento. No caso da soja, a safra desse ano já teve uma recuperação por conta do Brasil. O Brasil teve uma colheita pequena no ano passado, está se recuperando esse ano, mas parte desse aumento está sendo neutralizado pela quebra da safra argentina, que, aliás, teve novos números divulgados hoje. A situação não para de piorar na Argentina, se é que isso é possível. A produção de soja agora na Argentina está sendo estimada em metade do que seria normal, apenas 25 milhões de toneladas. E no milho não é diferente também, uma queda significativa de cerca de 20 milhões de toneladas em relação ao que seria normal para uma safra na nossa vizinha. Então, isso dá um certo equilíbrio ainda no mercado, em termos de oferta, e mantém os preços elevados, particularmente para esses dois grãos, que é o caso da soja e milho, neste momento em que o Brasil está comercializando a sua safra. Então, as projeções do Conselho Internacional de Grãos PONI que vem, realmente tem alguma lógica em função dessa tendência de recuperação da safra americana e a própria safra argentina do ano que vem certamente deve se recuperar, além da manutenção de um crescimento da safra brasileira. Bom, o dado que chama atenção aqui diferentemente de milho, arroz e soja, com tendência de aumento, é o trigo, né? Realmente com a tendência de queda na produção na próxima safra. Realmente o trigo está sendo rejeitado, digamos assim, pelos produtores em termos de plantio por conta de melhores preços, particularmente no caso do milho e da soja. Então, isso acaba interferindo nas intenções de plantio de trigo. E tem toda essa questão da Ucrânia lá, que tem prejudicado muito o desempenho da produção nessa região do planeta, particularmente da própria Ucrânia, né, que vai para mais um ano de tendência de área pequena por conta da ocupação de parte do seu território por tropas russas. Então, a Ucrânia já se encaminha aqui para o segundo ano consecutivo de redução de área, tanto de trigo quanto de milho, e isso acaba explicando, em parte, o que está acontecendo aqui com a projeção inicial para trigo feita pelo Conselho Internacional de Grãos nesta quinta-feira, Márcio. E a saga dos mercados nessa semana, hein, Silmar? Olha, ontem foi um dia muito ruim para os mercados por conta da quase quebra daquele banco suíço, né? A situação dos bancos continua precária, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas hoje o dia foi de recuperação. Basicamente puxado pelo próprio mercado financeiro, diante do socorro que está havendo rápido para esses bancos em dificuldades. Ontem foi o Credit Suisse, foi socorrido pelo Banco Central Suíço no final do dia e voltou a subir nas suas ações nessa quinta-feira. E hoje foi o dia do First Republic, que é um banco americano,
também em dificuldades, foi socorrida pelos seus próprios pares, ou seja, outros bancos vieram em socorro e injetaram lá 30 bilhões de dólares lá para dar uma segurada numa eventual quebra de mais um banco nos Estados Unidos. O mercado respirou um pouco mais aliviado porque esses surtos aí estão sendo controlados, não sabe até quando. Então, hoje, tudo voltando ao normal, dólar caindo, que é normal, ou seja, o dólar sobe quando a situação está ruim. Quando a situação melhora, o dólar cai. Caiu 1 ponto percentual aqui no Brasil hoje, fechou a 5,24. Bolsas voltaram a subir, o índice Bovespa subiu 0,7%. Lá fora, bolsas americanas e europeias também voltaram a subir depois do tombo de ontem. Petróleo também, depois do tombo de ontem, voltou a subir nesta quinta-feira 1,2%, 74 dólares e 70 centavos o barril. E o mesmo aconteceu com os mercados de commodities agrícolas, Márcio. Quase tudo subindo um pouco hoje, não muita coisa. É o caso da soja na Bolsa de Chicago, alta de 0,1%, o milho subiu 0,7%, o trigo foi uma exceção, caiu um pouco, 0,6%, praticamente a única exceção importante do dia. Na Bolsa de Nova York, o algodão voltou a subir um pouquinho, 0,1%, café foi o grande destaque hoje, deu um salto, recuperando-se das quedas mais recentes, subiu 4,3% hoje em Nova York, o café arábica, açúcar também com dia de alta, 1,3%, boi gordo, aqui no mercado futuro da B3, também voltou a subir hoje, 0,5% no encerramento dos negócios do dia, na expectativa de que a China, mais cedo ou mais tarde, vá realmente reabrir as suas importações de carne bovina brasileira, Márcio. A gente espera que mais cedo, né, Silmar? Porque é o seguinte, o povo também está precisando de carne lá, né? O estoque não está lá, grandes coisas, né? Silmar, até amanhã, bom descanso. Até amanhã, boa noite. Boa noite. O custo de produção da atividade leiteira teve queda em fevereiro, pelo menos é o que informa a Embrapa Gado de Leite. A deflação foi de 0,2% no mês passado, na comparação com janeiro. O grupo de volumosos foi o principal responsável pelo resultado, com diminuição de 2,4% nos custos. Porém, mesmo com o recuo de fevereiro registrado pela Embrapa Gado de Leite, os dados mostram que o custo da atividade leiteira continua elevado para os produtores. No acumulado do bimestre, a inflação é de 1%. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e você vai ver ainda uma nova tecnologia brasileira promete gerar energia elétrica limpa. A gente vai explicar direitinho isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. O Conselho Nacional de Política Energética se reúne nesta sexta-feira e deve contar com a presença do presidente Lula. A reunião deve definir se haverá aumento do percentual de mistura do biodiesel ao óleo diesel, um pedido antigo dos produtores de biocombustíveis. O assunto vem sendo debatido há meses e ganha força com a proximidade da reunião do CNPE. O aumento do teor de biodiesel ao óleo diesel está diretamente relacionado ao cumprimento de uma das principais bandeiras do atual governo: reduzir as emissões para combater as mudanças climáticas. Então vamos para a previsão do tempo para todo o país nessa quinta. A Luísa Cardoso conta para gente. A área de baixa pressão sobre o norte e nordeste do país vai ajudar a manter as instabilidades nesta sexta-feira sobre principalmente o Mato Piba. Mais de 100 milímetros são esperados para essas regiões. A chuva acontece de maneira forte e deve ser acompanhada de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Nas áreas em verde claro do mapa, o tempo fica firme pela manhã e a chuva acontece apenas no final da tarde, mas com menor volume acumulado, diferente dessas áreas que pode haver novos transtornos por conta do excesso de umidade. E o tempo deve ficar firme entre a metade sul do estado paranaense, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, sem condição para chuva. Falando nas temperaturas, a máxima atinge a casa dos 29 graus em Salvador, 30 em Natal e 27 em Goiânia. E os maiores volumes acumulados nesta semana vão ficar concentrados ainda sobre a região do Mato Piba, lembrando que favorece a umidade disponível no solo
e assim os cultivos em andamento, mas pode sim interromper o avanço na colheita dos grãos, principalmente em Tocantins e também no Maranhão. Já em relação ao Centro-Oeste, as pancadas de chuva são um pouco inferiores, com um volume acumulado um pouco inferior, de 60 milímetros, mas também pode interromper os trabalhos em campos, principalmente em Mato Grosso. Já em Mato Grosso do Sul, que o plantio do milho segunda safra está atrasado, a condição favorece o avanço. Mesma coisa para o Sudeste e também para o Sul do país. A metade norte de Minas Gerais e a Bahia vão ficar com a condição de tempo seco e chuva mais pontual, acumulando menores volumes acumulados, entre 5 e 20 milímetros, como no sul de Mato Grosso do Sul. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país, mas as condições continuam as mesmas para o norte. 60 milímetros são esperados entre o Tocantins, Pará e também o norte e noroeste de Mato Grosso. Sudeste, boa parte de Minas Gerais, São Paulo e também o Paraná mantém o tempo firme pela manhã e chuva muito pontual no período da tarde. Obrigado. Uma nova tecnologia brasileira promete gerar energia elétrica limpa. A inovação consiste em utilizar turbinas que ficam, sabe aonde? Bem debaixo d'água. 80% da energia consumida no mundo vem de combustíveis fósseis, uma bomba relógio perto de explodir. A gente tem um impacto de geração de CO2 que você recebe essa carga, seja no mar, seja nas florestas, no centro urbano, de uma maneira muito doentia. Nessa quarta-feira foram feitos os primeiros testes de um possível divisor de águas. Uma turbina 60 vezes menor que as eólicas, que pode ser instalada no fundo do mar, de rios, em plataformas e galerias de água e esgoto para produzir energia elétrica. O segredo está no formato da hélice, que ocupa toda a circunferência da turbina. A ideia surgiu 20 metros abaixo da superfície, quando o Maurício foi arrastado quase 1 quilômetro pela maré durante um mergulho e se deu conta da força da água. São milhões de partículas, toneladas de água, de massa que estão passando naquela mesma direção. A turbina trabalha para interpretar, entendendo essa força e transformar isso em energia. E ela é a primeira do mundo que tem essa característica. Energia limpa, tecnologia sustentável. A turbina já tem a patente da Organização Mundial da Propriedade Intelectual em Genebra e certificação de que não causa danos ao meio ambiente. Se eventualmente algum peixe entrar na turbina, na perspectiva dele, as pás estão paradas, porque o meio onde ele está girando com as pás. O peixe apenas atravessaria a turbina sem ser tocado pelas pás. Órgãos de governo e a Petrobras acompanham de perto o desenvolvimento. A expectativa é que a nova tecnologia esteja no mercado até o fim do ano, em linha com a relevância que vem ganhando o tema da transição energética. Nos coloca também numa posição de pesquisa, de projeção, sem dúvida nenhuma, como um país que tem uma diversidade de matriz energética, mas também que tem um fomento, de novas tecnologias. Sensacional essa pesquisa, hein? Parabéns, pesquisadores. Muito obrigado. Olha, hoje é celebrado o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A data chama a atenção da sociedade brasileira para essa questão e é uma forma de refletirmos sobre ações que reduzam o impacto dessas mudanças na Terra e de priorizar práticas que reduzam a emissão de gases de efeito estufa. É um problema que afeta a todos e, por isso, a solução é coletiva. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva, encerrando hoje com essa sensibilização desse tema. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, na madrugada e continue com a gente.